Olá, graça e paz. Sou a teóloga Márcia Euco. Este é o programa Me Explique a Bíblia e vamos continuar estudando o livro de Atos. Estamos seguindo para o finalzinho já do livro de Atos. Hoje vamos estudar o capítulo 25 e 26. O contexto desses dois capítulos vem se estendendo desde lá do capítulo 19, quando Paulo foi acusado pelos judeus de ter profanado o templo. Eles estavam espancando Paulo quando a guarda romana impediu e resgatou Paulo. Desde então, nesses capítulos, estamos estudando Paulo diante do comandante, Paulo diante do sinédrio, Paulo diante do tribunal romano, diante do governador, e hoje nós vamos estudar Paulo repetindo a sua defesa diante do rei Agripa, tá? Então ele passou por vários julgamentos até agora, tá? Mas então, só para que você entenda um pouco toda essa situação, Jerusalém havia sido tomada por Roma, né? Então eles estavam sob o domínio romano. Quem mandava era Roma. Os judeus não tinham direito de fazer sentença nenhuma. Eles tinham o seu sinédrio, que eles faziam os seus julgamentos de quem quebrava a obediência à lei, mas eles não podiam sentenciar à morte. Existia apenas uma situação que eles poderiam sentenciar alguém à morte, era se a pessoa profanasse o templo. Então eles mentiram que Paulo estava profanando o templo, que assim eles arrastaram Paulo para fora do templo e começaram a espancá-lo. Então eles estavam sob o domínio romano, eles tinham liberdade religiosa, mas algumas coisas eram limitadas para eles, né? E aí então Paulo foi salvo pela guarda. O comandante Lísias conversou com ele, descobriu que ele tinha dupla cidadania judaica e romana, e aí levou depois, por fim, ele diante do governador para ser julgado, que era o governador Félix na época, e o governador, querendo agradar os judeus, deixou Paulo preso por mais de 2 anos. E nesse período houve troca de governador. O Félix saiu e entrou o Pôncio Festo, tá? Então agora Paulo também foi diante de Pôncio Festo. O texto vai dizer o seguinte: 3 dias depois, Festo foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado de matar Paulo no caminho. Festo disse: Paulo está preso em Cesareia e logo voltarei para lá. Me acompanhem até lá e o acusem se é que ele fez algum mal. Uns 8 dias depois, Festo voltou para Cesareia. Ele sentou-se no tribunal e mandou trazerem Paulo. Então os judeus que vieram de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então, lembrando, Paulo está preso em Cesareia, não em Jerusalém. Em Jerusalém estavam tentando matar ele, né? E então seus acusadores tiveram que viajar de Jerusalém até a Cesareia para ter, né, este momento na frente do Pôncio Festo para acusar mais uma vez Paulo. Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? Havia má intenção nessa situação. Os governantes romanos, eles bajulavam de certa forma os judeus. Os judeus eram um grupo grande. Se houvesse alguma rebelião, se eles incentivassem algum motim, alguma coisa, isso viraria um fervo muito grande de soldados romanos tentando apaziguar a situação, haveria mortes, haveria muita briga. Então os governantes procuravam ter um equilíbrio de relacionamento com os judeus. Era algo político, e aí então o Festo falou para Paulo: você não quer ser julgado lá em Jerusalém? Né?
Mas Paulo tinha cidadania romana e aí ele fez valer esse seu direito. Paulo disse: estou diante do tribunal do imperador romano. É aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus. O senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei ou se fiz algo que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Essa situação está se arrastando há 2 anos, né? Fora o tempo que ele ficou em Jerusalém. Olha quanto tempo Paulo está preso, né? Enquanto está preso, ele está escrevendo muitas cartas que nós vamos estudar mais para frente. Mas daí Paulo, então, ele vê a má intenção de Festo e ele fala: eu apelo ao imperador, que seria a autoridade máxima que poderia julgar Paulo como cidadão romano. Então Festo, depois de conversar com seus conselheiros, disse: já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice e sua irmã chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Este então é o Agripa II, o pai dele morreu, você vê o Agripa lá no começo do livro de Atos, mas ele morreu, então agora esse é o Agripa II. Ele assumiu essa posição aos 17 anos, ele era bem jovem. E você vai ver que a sua irmã está junto com ele, a Berenice. A Berenice tem só 1 ano de diferença do Agripa II. Mas o Agripa, ele era um grande defensor dos romanos, ele era muito leal ao imperador romano. Então o governador Festo vai dar um relatório para o Agripa de tudo o que aconteceu com Paulo até agora. Está aqui um homem que Félix deixou prisioneiro. Eu fui a Jerusalém e os judeus fizeram acusações contra ele e pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não condenam ninguém sem primeiro dar oportunidade ao acusado de se defender. Eu sentei no tribunal e mandei trazer o homem, mas seus inimigos não o acusaram de nenhum crime grave. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que este homem está vivo. Eu não tinha informações sobre o assunto, por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado. Mas ele apelou para o imperador. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiência com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então eu o trouxe aqui a fim de lhe fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Agripa ouviu tudo em silêncio, prestou atenção, Festo explicou, Festo não era uma testemunha, ele só estava intermediando, estava atualizando Agripa sobre o que estava acontecendo, o que os judeus acusavam e o que Paulo falava, ok? Então Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: eu vou ler a defesa de Paulo.
Ela é um pouquinho longa, mas vale a pena você prestar atenção, porque discretamente, enquanto se defende, Paulo vai acabar pregando o evangelho, vai falar de Jesus, vai falar da morte e da ressurreição, vai falar sobre quem Jesus é. Paulo é muito esperto, preste atenção no que ele falou para o rei Agripa. Rei Agripa, estou feliz por estar diante do Senhor para me defender, pois sei que o Senhor conhece todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sabem desde quando eu era membro dos fariseus, os mais rigorosos da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado por ter esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados, assim como os judeus. E por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que eu fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, o qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como um meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem em Damasco, em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Paulo já fez esse testemunho, já falou esses argumentos várias vezes. A primeira vez que ele teve que narrar tudo isso foi diante dos presbíteros da igreja, quando ele se converteu, porque os presbíteros não estavam acreditando na conversão dele. Foi quando Barnabé, inclusive, intercedeu por ele. E agora, conforme Jesus falou, ele ia falar isso para humildes, para judeus, para não-judeus, ia falar inclusive para governantes, e ele está falando agora para governantes também. Então, o texto vai falar o seguinte: enquanto Paulo falava, Festo gritou: você está louco! Estudou tanto que perdeu o juízo. Paulo disse: não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, pois tenho certeza que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido.
Era comum naquela época separar os homens em duas classes, a classe dos loucos e dos sensatos. Só que para eles, os sensatos, os com juízo, né, os espertos, os inteligentes, eram os políticos e os filósofos. E a massa, o povo, eram os insensatos, eram os loucos, né? Porque principalmente aqueles que acreditavam em profecias, que é o caso dos cristãos e o que é o caso dos judeus. Então, mas Paulo enfrentou o Festo de igual para igual. E o rei Agripa estava em silêncio, observando, ouvindo tudo, né? Para depois julgar, né, o caso que ele decidia. Daí Paulo disse ao rei Agripa: "O senhor crê nos profetas?" "Eu sei que crê." Agripa respondeu: "Você pensa que assim em tão pouco tempo vai me tornar cristão?" Paulo disse: "Peço a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje sejam como eu, mas sem estas correntes." Diante da argumentação de Paulo perguntando assim: "Eu sei que você também crê nos profetas, né, Agripa?" Se Agripa falasse que sim, iam considerar que ele era cristão também e o seu julgamento poderia ser tendencioso, né? E aí então ele confronta Paulo e fala: "Você está tentando me tornar um cristão com a sua fala?" Claro que Paulo estava fazendo isso, né? Estava se defendendo e aproveitando. Mas então o Agripa confronta ele para provar que não era cristão. Mas o Paulo disse: "Sim, eu gostaria de te converter, não só você, como todas as pessoas que estão aqui. Gostaria que todos vocês se tornassem cristãos, porém com as mãos livres", porque Paulo estava acorrentado e era um período de perseguição aos cristãos. Então Paulo fala ao governador, ao rei, e diante ali do comandante, de todo mundo que estava ali, o sumo sacerdote e os seus acusadores: "Eu gostaria que todos vocês se convertessem. Eu gostaria que todos vocês reconhecessem quem é Jesus. Mas não importa se vai durar pouco tempo ou muito tempo, eu tenho a esperança disso ainda." Então Paulo, mesmo naquela situação, está tentando converter aquele pessoal. Daí o rei Agripa, o governador, e Berenice e todos que estavam com ele se juntaram e saíram comentando entre si: "Este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso." Então Agripa disse a Festo: "Ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador." Ninguém achou nada para acusar a Paulo. A mesma coisa aconteceu quando Jesus estava sendo julgado. Acusavam, mas não tinha nada que realmente lhe condenasse à morte. E agora com o Paulo está acontecendo a mesma coisa. Mas eu quero que vocês aprendam com esta situação o seguinte: muitas pessoas falam que Paulo era bravo e tal, né? Paulo, ele era corajoso, ele era intrépido, mas ele não era um homem violento, um homem de brigas e discussões. Ele falava com muita firmeza, não importa diante de quem fosse, ele falava sobre Jesus. Agora pensa assim: você ou eu, numa situação de julgamento, numa situação pública de escárnio, numa situação onde as pessoas querem te linchar, coisa que é muito comum nos tempos de hoje, né? O povo querer fazer linchamento com as próprias mãos. E você vai tentar se defender. Você estaria falando de você ou você estaria falando de Jesus? Paulo aproveitava para falar de Jesus. Então o crente, cristão, vai falar de Jesus, não importa em que situação, na doença, na morte, no sofrimento, na fome, em qualquer situação. Nós somos vitrines do Senhor Jesus. Nós somos mensageiros do Senhor Jesus. E Ele está conosco em toda e em qualquer situação. No próximo programa nós vamos concluir este estudo do livro de Atos. Espero que você seja abençoadíssimo em nome de Jesus.